Olá! Já aconteceu de você ir ao banheiro e sentir aquele incômodo, notar um inchaço, uma dor chata ou até um sangramento inesperado? Talvez você tenha sentido que algo não estava certo, mas ficou sem jeito de comentar sobre isso. E se eu te dissesse que hemorroidas é um problema que afeta tantas pessoas e tem solução, e a maioria das vezes nem precisa de cirurgia? Nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho para se livrar desse desconforto de uma vez por todas. Imagine poder sentar sem dor, ir ao banheiro sem medo e recuperar sua qualidade de vida. Vou falar tudo sobre hemorroidas, desde o que são, por que aparecem, até os tratamentos caseiros mais eficazes e os cuidados que realmente funcionam para aliviar os sintomas e evitar novas crises. E se você tem aquele receio de que os sintomas possam ser algo mais grave, como um câncer de intestino, também vou explicar como diferenciar e quando procurar um médico. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder conteúdos importantes como esse. E me conta, você já teve ou conhece alguém que teve hemorroidas? Precisou de cirurgia? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! O que são hemorroidas? Hemorroidas são veias na região do ânus e reto que ficam dilatadas ou inflamadas. Todos nós temos essas veias naturalmente, mas elas só causam desconforto quando incham por algum motivo, o que gera dor, coceira e até sangramento. Entender o que provoca a inflamação e o desconforto é o primeiro passo para saber como agir. As hemorroidas se dividem em internas e externas. Será que a hemorroida externa é apenas uma hemorroida interna que escapou? Muita gente acha isso, mas não é bem assim. Cada tipo se forma em uma região diferente e tem características próprias. As internas ficam dentro do reto e na maioria das vezes não causam dor, embora possam sangrar. Já as hemorroidas externas ficam logo na borda do ânus e causam mais incômodo e dor, especialmente se houver coágulos. A trombose hemorroidária. A hemorroida interna pode até sair ao fazer força, mas ela volta ao lugar sozinha nos casos mais leves. Já a hemorroida externa está em uma camada mais superficial e é mais sensível, por isso que é mais dolorosa. Você já teve algum sintoma parecido ou ficou em dúvida sobre o que poderia estar acontecendo? Escreva aí nos comentários. O que causa as hemorroidas? As causas das hemorroidas envolvem principalmente o aumento de pressão nas veias do reto. Isso pode ocorrer devido a vários motivos. Primeiro, constipação. Sabe a pizza caprichada do final de semana, mas que depois você passa dias sem ir ao banheiro? Pois é, a constipação é uma das maiores causadoras de hemorroidas. Quando as fezes ficam ressecadas, a gente precisa fazer um esforço maior para evacuar. Esse esforço todo é como encher um balão de ar até quase estourar. A pressão nas veias do reto aumenta e isso acaba inchando as veias, formando as hemorroidas. Segundo, dieta pobre em fibras e alimentos processados. Lanchinhos rápidos e pouca fibra na dieta são um combo certeiro para o intestino travar. Fibras agem como lubrificante, deixando as fezes mais volumosas e fáceis de eliminar. Quando faltam fibras, as fezes ficam mais duras e compactas e a gente acaba fazendo força para evacuar. Esse esforço extra estica as veias do reto e elas vão inchando, causando as hemorroidas. 3. Sedentarismo. Passar o dia todo no sofá ou na cadeira, além de inflamar o corpo todo, atrapalha o funcionamento do intestino. Movimentar os músculos ajuda a manter a circulação do sangue ativa e o intestino em movimento. Quando a gente fica parado, as veias ficam mais propensas a dilatarem e a formar hemorroidas. É por isso que fazer uma caminhada diária ou qualquer atividade física pode fazer diferença para evitar esse problema. 4. Ficar muito tempo sentado, principalmente no vaso sanitário. Tem gente que leva o celular para o banheiro e fica rolando o feed. Se identificou? Pois é, ficar muito tempo sentado no vaso não é brincadeira. Esse tempo extra aumenta a pressão nas veias do ânus. Passar longos minutos nessa posição é como pressionar as veias constantemente, favorecendo a formação de hemorroidas. Então, sem enrolação extra, faz o que precisa e sai. Deixa o Instagram ou o YouTube para outra hora. 5. Envelhecimento. Com o passar do tempo, os tecidos de suporte ao redor das veias do ânus começam a se desgastar,
como um elástico que vai perdendo a firmeza. Esse enfraquecimento facilita a dilatação das veias, mas é inevitável. 6. Gravidez. Na gravidez, o corpo da mulher passa por várias transformações. O aumento do volume de sangue, crescimento do útero, tudo isso pressiona as veias da região pélvica. É como encher um balão de ar. Quanto maior o balão, mais pressão ele exerce em tudo que está no seu redor. Além disso, os hormônios da gravidez relaxam os músculos, o que pode resultar em constipação. Combinados, esses fatores favorecem e muito o favorecimento de hemorroidas durante a gestação. Se você já teve filhos, você deve ter percebido isso. 7. Excesso de peso. Carregar peso extra, especialmente na barriga, é como usar uma mochila pesada o tempo todo. Só que nesse caso, a pressão é nas veias e região anal. O excesso de peso aumenta a pressão do abdômen e as veias pélvicas, facilitando a formação de hemorroidas. Manter um peso saudável pode reduzir essa pressão constante, ajudando a evitar o problema. 8. Levantamento de peso excessivo. Levantar muito peso, seja na academia ou no trabalho, também é um fator de risco. Cada vez que a gente faz força exagerada, aumenta a pressão dentro do abdômen e, consequentemente, nas veias do reto. É como esticar o máximo aquele elástico. Uma hora ele cede. Então, se você pratica atividades que exigem força, cuide da técnica e evite exageros. Quais são os sintomas comuns de hemorroidas? Os sintomas das hemorroidas são bem variados. E mesmo que não seja o assunto mais agradável de se falar, é importante conhecer cada um para identificar o problema logo no início. Aquela dor chata que não te deixa em paz? Sabe quando você senta em cima da carteira e fica com aquela dorzinha? Com as hemorroidas é parecido, só que bem pior. Essa dor chata que incomoda quando você senta ou quando vai ao banheiro é um dos sintomas mais comuns. É como você tivesse uma espinha bem na entrada do... Você sabe. Segundo, coceira infernal. Você sentiu aquela coceira chata de picada de mosquito? Com hemorroida é a mesma coisa, só que em um lugar bem mais inconveniente. A coceira pode te levar à loucura, mas cuidado, coçar só piora a situação. É como cutucar uma ferida, só vai irritar ainda mais. 3. Parece que tem uma bolinha ali. Muita gente sente que como se tivesse uma bolinha presa, sabe? Uma sensação de peso, de que tem algo diferente, meio que entupido. Isso geralmente acontece por causa das hemorroidas externas ou internas que escapuliram para fora. Dor persistente e intensa. Se a dor se torna constante e forte ao ponto de não passar ao longo do dia, vale a pena ficar atento. A dor intensa e contínua pode indicar que houve uma trombose hemorroidária, que é quando o coágulo se forma dentro da hemorroida, deixando a região ainda mais sensível e inchada. Esse tipo de dor é incomum e justifica procurar ajuda médica. E também, se você viu alguns pingos de sangue no papel higiênico, notar sangue no papel higiênico pode ser assustador, mas na maioria das vezes é só um sintoma leve de hemorroidas. É como se a veia inflamada estivesse ralando ali e sangrando um pouquinho. Normalmente ele aparece como pequenas manchas de sangue no papel higiênico ou uma leve coloração na água do vaso. Pode assustar na hora, mas se for apenas algumas gotas, é sintoma esperado de hemorroidas. Agora, se você nota um sangramento mais forte, com sangue misturado nas fezes, ou um fluxo contínuo que não melhora, é a hora de procurar um médico. Isso pode indicar uma complicação das hemorroidas ou mesmo outra condição. Tem que ver o que está acontecendo. Quer entender melhor como diferenciar os sintomas de hemorroida de algo mais sério como câncer? Continua aqui, pois eu vou te explicar já já. Bem, você descobriu que está com hemorroidas. E agora? Vai ter que operar? Calma, não é sempre que é preciso cirurgia. Na maioria dos casos, algumas mudanças no dia a dia já aliviam os sintomas e previnem novas crises. Mas atenção, já vi pessoas na internet dizendo que furar a hemorroida alivia a dor. Isso é extremamente perigoso e deve ser evitado a qualquer custo. Furar uma hemorroida em casa pode causar infecções graves e sangramentos descontrolados. Esse tipo de procedimento só deve ser feito por profissionais e em situações específicas. Então, nada de tentar resolver sozinho. Felizmente, existem tratamentos seguros que você pode fazer em casa sem risco. Vou te mostrar as melhores opções para melhorar esse desconforto das hemorroidas. Os tratamentos não cirúrgicos para hemorroidas.
Em alguns casos, algumas mudanças no estilo de vida e cuidados diários já trazem grandes resultados. Aqui vão as principais alternativas. A base da sua dieta tem que ser rica em fibras e também você tem que tomar muita água. As fibras deixam as fezes mais volumosas e macias e a água facilita o movimento intestinal, reduzindo o esforço ao evacuar. Lembre-se de beber pelo menos 8 copos de água por dia para manter o corpo bem hidratado e ajudar a amolecer as fezes. Esse cuidado simples é um dos melhores para prevenir as crises. Segundo, banhos de assento com água morna. Fazer banhos de assento com água morna de 10 a 15 minutos, 2 a 3 vezes ao dia, é uma maneira eficaz de aliviar a dor e a inflamação. Esse banho ajuda a relaxar a área e melhora a circulação, alivia o desconforto, sem necessidade de remédios. 3. Higiene adequada. Evite o uso de papel higiênico seco, que pode irritar ainda mais aquela região. Prefira água morna para lavar com sabão ou lenços umedecidos específicos e sem perfume, que são mais suaves e protegem a pele. E se a dor for mais intensa ou o desconforto continuar, dá para usar pomadas? Dá para tentar sim. Quais são as pomadas para hemorroidas? Existem diversos tipos de pomadas, cada uma com um benefício específico de acordo com os sintomas. Algumas pomadas têm ação anestésica, que adormecem a região e aliviam a dor rapidamente. Outras contêm ingredientes anti-inflamatórios que ajudam a reduzir o inchaço e a vermelhidão. Há também pomadas que hidratam e protegem a pele sensível da região. Além disso, várias pomadas possuem ingredientes específicos, como vasoconstrictores que diminuem o inchaço das veias e também corticoides que combatem a inflamação. Atenção, pomadas com corticoides devem ser usadas com cautela e por períodos curtos, pois o uso prolongado pode causar efeitos colaterais como afinamento da pele. Para aplicar a pomada, lave bem a região com água morna e sabonete neutro ou use lenços umedecidos sem perfume. Seque delicadamente e aplique a pomada na área afetada, seguindo as instruções da bula. Em caso de hemorroidas internas, utilize o aplicador que acompanha algumas pomadas. Siga a frequência de uso indicado pelo seu médico ou pela bula e evite excessos. Se notar reações como vermelhidão, irritação, suspenda o uso e consulte um médico. Para escolher a pomada ideal é fundamental a orientação médica, pois as pomadas são um tratamento complementar e acompanhamento é essencial para um resultado eficaz. E se a dor ainda estiver muito intensa? Em caso de dor muito intensa, especialmente quando há coágulos, a trombectomia pode ser uma solução. Esse procedimento é rápido e feito no consultório de um proctologista. O médico faz uma pequena abertura para drenar o coágulo, aliviando a dor e o inchaço. É um procedimento simples e, em geral, indolor, mas tem que ser feito por um médico. E como prevenir as hemorroidas? Prevenir é sempre o melhor remédio. Quando se trata de hemorroidas, algumas mudanças simples no dia a dia podem fazer toda a diferença. Alimentação, capriche nas fibras, então frutas, legumes, verduras, grãos integrais, chia, linhaça, tudo que eu venho falando há algum tempo, são aliados para o seu intestino feliz e funcionando como um reloginho. Evite alimentos processados, industrializados, condimentados, que podem irritar o intestino e piorar os sintomas. Beba bastante água, hidratação é fundamental para manter as fezes macias e evitar o esforço na hora de evacuar. Então, mínimo 8 copos por dia. Mantenha um peso saudável, o excesso de peso aumenta a pressão nas veias do reto e que pode levar ao surgimento de hemorroidas. Posição para evacuar, isso é interessante. Sabia que a forma com que você senta no vaso sanitário influencia? Apoie os pés em um banquinho. Isso ajuda a alinhar seu intestino e facilitar a evacuação. Troque o papel higiênico seco por água e sabão ou lenços umedecidos sem perfume, hipoalergênicos. Eles são suaves e ajudam a evitar irritações. Também faça exercício físico, mexer o corpo faz bem para tudo, inclusive para evitar hemorroides, caminhada, yoga, pilates. Escolha a atividade que você mais gosta em movimentos. O sedentarismo é um dos principais vilões dessas coisas chatas que são as hemorroidas. E também, às vezes precisa de cirurgia. Em alguns casos, as hemorroidas podem se tornar graves e exigir intervenção médica. Se você notar sangramento, dor intensa ou outros sintomas que não melhoram com os cuidados caseiros, procure um médico. Existem diversos procedimentos para tratar hemorroidas
desde os menos invasivos, como ligadura elástica, escleroterapia e coagulação infravermelha, até a cirurgia, que pode ser a melhor opção em casos mais graves. A cirurgia para hemorroidas é segura e eficaz quando realizada por um profissional experiente. Existem diferentes técnicas cirúrgicas, como a hemorroidectomia e o grampeamento. O médico irá avaliar seu caso e indicar o procedimento mais adequado. E deixa eu enfatizar: cuidado, sangramento ao evacuar pode indicar algo mais sério. É um sinal de alerta. Nem sempre é apenas hemorroida. Doenças como câncer de intestino, fissuras anais e doenças inflamatórias intestinais também podem causar sangramento. E claro que eu não preciso nem falar, né, que o câncer de intestino é a condição mais séria, né, que causa sangramento retal, além de outros sintomas como alteração do hábito intestinal, perda de peso inexplicável, fadiga constante e dor abdominal. Se você notar esses sintomas, tem que procurar ajuda médica. Para saber mais sobre os sintomas e sinais de câncer do intestino, eu vou deixar lá no final dos cards o meu vídeo sobre sintomas de câncer do intestino, que é um dos recordistas do canal. Se você ainda não assistiu, assista. Agora que você já sabe tudo sobre hemorroidas, desde que são, até as formas de tratar, prevenir e as complicações possíveis, lembre-se, cuidar da saúde é sempre o melhor caminho. Então não hesite em buscar a orientação e fazer as escolhas que beneficiam o seu bem-estar a longo prazo. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, comente aí embaixo e se quiser saber mais, veja no meu vídeo sobre câncer do intestino e também uma vitamina que pode curar os seus nervos. E não é B12. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Muito obrigado!